Olá, olá, olá. Eu sou a Paula Limoreira, sou a psicóloga e mentora, e nós vamos falar da distorção cognitiva, rotulação. Esse é o tema de hoje, desta aula. Então vamos lá. Vamos passar o slide. Você já se chamou de fracassado por causa de um erro? Ou de gênio por causa de um acerto? De alguns, mas entendeu que aquilo era algo que você podia fazer uma rotulação. Então, isso é uma distorção cognitiva que nos leva a atribuir rótulos muito amplos e, às vezes, muito negativos. E hoje nós vamos falar aqui dos negativos. Mas eu gostaria que você considerasse, se for algo muito grandioso também, nós podemos pensar que existe aí um certo arrogo, né? Eu sou muito maravilhoso, precisa ver se entender se está havendo uma lógica, certo? Então, nós vamos falar sobre padrões negativos, mas se tiver um extremo muito grandioso também de eu sou bom demais, fora da realidade, vale da mesma forma tudo que a gente vai falar aqui, tá certo? Então, é, colocamos aí de forma negativa, né, com base às vezes num único evento, em algumas questões que eu entendo. Será que eu estou entendendo a realidade? Será que eu não tenho que contradizer o que eu estou imaginando aí? Então, precisa ser pensado e avaliado. Então, eu sou, você é, todos nós somos, de uma forma ou de outra, ou positivo ou negativo, certo? É, a rotulação ela ocorre quando nós fazemos generalizações excessivas sobre nós e sobre os outros, a partir de um incidente ou de um comportamento. Ao invés disso, de olhar o erro ou o sucesso em uma ocorrência isolada, nós podemos acreditar que esse evento não define totalmente a nossa identidade, certo? E nem a dos outros, é claro. Então, não se lembra muito mais das outras realizações. O que que a pessoa faz, né? Eu coloquei aí uma mulher que está bem resolvida, que está, né, bem definindo as coisas, está feliz, porque muitas vezes, quando a gente está falando aqui do negativo, ela ignora as habilidades que possui, ignora os esforços anteriores e as conquistas feitas até agora. E ao invés disso, pensa, eu sou um fracassado e começa o show de autodepreciação, ok? O impacto que tem na autoimagem. Vocês perceberam que todas, praticamente, que nós vimos até agora, das distorções, afeta a autoestima e a autoimagem? Já perceberam? Deu para entender aí que por onde que a autoimagem ela é afetada e por onde vem, né? O pensamento, todos os tipos de pensamentos distorcidos. E o que reforça mais ainda a rotulação automática. Então, se eu acredito que eu não sou bom, eu não estou me sentindo assim, aí que eu vou rotular mais ainda. Então, se chamar de feia ou outros rótulos diminui significativamente as chances de eu me sentir de forma contrária da minha fala. Como é que eu vou conseguir me sentir dessa forma se é só isso que sai da minha boca, certo? Então, o pensamento, ele cria uma emoção. Lembra lá da primeira aula? E se você se comporta de maneira contrária do que gostaria, não tem como, você se sentir com uma autoestima elevada. Então, ver-se como uma fracassada ou como uma incompetente cria uma autoimagem negativa e distorcida. Nos relacionamentos. Se você se sente mal com seus pensamentos, imagina se você direciona esses pensamentos para outra pessoa. Se você diz o que você está pensando a respeito do outro, sempre de forma positiva, certo? A gente viu um treino de elogio em outro momento. E aqui a gente está falando de rotulação e negativa. Então, pode gerar conflitos, tensão, desentendimento, causa estresse,
tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos relacionamentos profissionais. Então, pense bem antes de praticar a injustiça de dizer para alguém que ele é preguiçoso, às vezes por uma única situação. Mesmo que a pessoa for, tem que ter uma certa habilidade para dar um feedback para a pessoa. E a rotulação é uma rotulação. Então, eu vou te ensinar como falar de forma que seja mais claro, mas sempre com cuidado quando for para o outro, tá bom? É, de dizer a alguém que ele é preguiçoso ou que é incompetente por um erro. Errou uma vez, não, você é incompetente, ou eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, eu sou um burro, né? Então precisa ter essa gentileza aí com você. Então, treinar a reestruturação cognitiva desse tipo de pensamento por você e pelas pessoas que estão próximas a você, tá bom? Algo que uma pessoa de sucesso tem. Você sabe o que que é? Autoconfiança. Autoconfiança é algo que uma pessoa de sucesso tem. Concorda? É isso? Então uma pessoa que está fracassada, ela não vai se sentir autoconfiante, certo? Então, se você pensa que é um fracassado, você será um fracassado. É, Napoleão Hill tem uma carta, vamos dizer assim, é, que é maravilhosa e eu posso até trazer para vocês aqui, falando exatamente disso. Então, se você pensa que é um fracassado, você será um fracassado, né? E esse pensamento define as suas emoções e, consequentemente, as suas atitudes. Então, os pensamentos, eles vêm da onde? Das crenças, que tem aonde? Dentro de você. Então, comece a olhar com atenção para os pensamentos, que a gente vai descobrir a crença que está no inconsciente. Se nós reconhecermos as crenças, nós podemos ressignificar. Então, o exercício diário é importante. Então, pensar que é um fracassado diminui a produtividade, te deixa desmotivado, então você para de tentar, que gera medo de confirmar os rótulos e por isso a falta de iniciativa. Aí vem o quê? A procrastinação. Isso gera ansiedade. Bom, a resposta é óbvia, vai gerar ansiedade. Então, aí a pressão para evitar os erros e a constante autocrítica pode aumentar a ansiedade e afetar negativamente o desempenho. Bom, não teve coisa boa aí, né? Você entendeu que falar mal de si mesmo não tem como ter coisa boa. Concorda? Então vamos lá. E como é que eu faço para mudar isso? Não, eu não quero viver assim mais. Como é que eu faço para mudar? Então, quando você se encontra sem forças ainda, não é muito pior? Então, a vida neste momento, ela pode parecer catastrófica. Tá tudo ruim, eu não consigo me ver bem, eu não consigo me olhar e achar que eu sou bacana, né? E quando nós pensamos repetidamente de forma negativa sobre nós ainda, piora a situação, certo? Então, temos que colocar os elogios em prática, colocar o elogio ao outro em prática, porque eu preciso mudar a minha forma de pensar. Não é assim que a gente já aprendeu? Então, a lógica de mudar antes que agrave isso é algo que normalmente, se a pessoa não está num processo de terapia, num processo de autoconhecimento, ela não entende. Até que isso chegue numa depressão grave, numa ansiedade. Aí ela vai entender, aí ela vai procurar, porque mesmo assim a pessoa, se ela não tiver autoconhecimento, ela não sabe que ela tem que mudar. Então, nem passa pela cabeça das pessoas. Não enxerga onde tudo isso vai terminar. E a gente está vendo aqui que não termina bem. Mas para quem vive com essa dor já, para quem já está num processo de ansiedade, quem já está num processo de depressivo, e são, né, muitas vezes aí comorbidades, a depressão e a ansiedade, a pessoa está entendendo aqui nessa aula da onde que veio tudo isso e como que ela construiu o presente, que é a ansiedade e a depressão. Tá certo? Claro que os pensamentos, eles vêm de uma história. Então, não é porque eu pensei que eu tirei da minha cabeça. O pensamento, ele vem de uma história, ele vem de uma crença, e muitas vezes essa crença vem, né? Como que a crença é feita? Através de uma história de vida, tá? Mas se anime, vamos levantar a cabeça aí e vamos às mudanças. Vamos lá.
O conhecimento e os primeiros questionamentos. Então, nós já estamos fazendo essa parte aqui, certo? Nós estamos conhecendo, entendendo as distorções e conhecendo muito mais coisas que a gente vai ver pela frente. E os primeiros questionamentos? A gente já está aprendendo a enfrentar esse pensamento. A repetição com os registros de pensamento automático é o treino que fará a diferença para o autoconhecimento e a mudança de padrão. Isso é algo que você, quando você pegar a prática, vai fazer todos os dias. Então, sempre que você perceber que está se rotulando a si ou aos outros, pare e questiona. Às vezes não dá para parar na hora, mas anota ali no cantinho para não esquecer o pensamento, ou fixa, ou escreve no celular, para retornar e pensar sobre aquele momento, sobre o que estava acontecendo, certo? Então, isso é realmente verdade? Será que isso é verdade? Quais são as evidências que contradizem esse rótulo que eu tô me colocando? Que prova? Toda vez que eu falo em evidência, é provas, né? É, consigo ver as situações sem me julgar? Porque toda vez que os meus pensamentos estiverem enviesados, bagunçados, a minha mente estiver confusa com essa distorção, isso não vai ajudar a mudar minha vida de maneira nenhuma, certo? Então, focar no comportamento e não na identidade. É uma forma sábia de lidar com os eventos da vida. Então, eu não estou atribuindo aquele comportamento à identidade. É um comportamento que pode ser mudado. Temos a melhorar? Temos a melhorar. Todos nós temos a melhorar, gente. Todo mundo que está aqui tem a melhorar. Eu não conheço ninguém que esteja na Terra que não precise melhorar. Você conhece alguém? Não, né? Então, vamos parar de se rotular, usar o tempo e a energia para descobrir como fazer isso, como evoluir os comportamentos, certo? Então, a ação é igual ao comportamento. Se eu mudo o meu pensamento, o comportamento também vai mudar. Nós já entendemos essa lógica, ok? Desafiar os pensamentos. Olha aqui de novo. A mesma imagem, eu quero que você preste atenção. Gente, de vez em quando dá um errinho aqui, tá? Porque eu transformo em PowerPoint, mas eu vou desconsiderar e vou deixar aqui, tá bom? Desafiar os pensamentos. E aqui está de novo esse desafio. Então, eu tenho uma prática constante de desafiar o pensamento neste processo. É assim que vai funcionar. Repetição, e todas as vezes eu vou dizer aqui que tem que desafiar o pensamento e a gente vai criar um pensamento alternativo. Porque isso vocês vão fazer lá no registro de pensamentos automáticos. E é por isso que a gente está fazendo todas essas aulas. Então, faz sentido eu repetir aqui para gravar o aprendizado. Então, faça também os exercícios de evidências das crenças. É verdade? Qual a evidência que eu tenho que prova esse pensamento, que prova essa crença? É sobre isso, tá? Sempre que encontrar um pensamento que você queira desafiar ou enfrentar, faça o exercício, certo? Por hora, você vai pegar o seu papel e sua caneta, eu sei que você já separou aí, e vai dizer, e vai se perguntar assim: por que que eu estou me rotulando? Por que que eu tô me rotulando? O que que eu penso quando eu digo para mim? Eu quero que as outras pessoas, de alguma forma, concordem comigo, que as outras pessoas digam para mim que não, né? Que não é isso. O que eu quero com isso? Por que será que eu tô fazendo isso comigo? É, então, sempre que identificar um pensamento de rotulação, se questione qual a evidência que isso realmente é verdade. Qual a evidência disso? É importante entender para poder ressignificar. Mas, quando, às vezes, só por eu enfrentar esse pensamento, eu já falo, não, não é, né? Mas eu sei que muitas vezes a gente entende na cabeça, mas não consegue fazer a mudança. Mas é um primeiro passo, tá bom? É só um primeiro passo que a gente está enfrentando aqui, tá bom?
Então, vamos por partes, senão não damos conta de um processo inteiro. Depois de você enfrentar o seu pensamento, então, e verificar que você não é uma ação sua ou uma forma de agir que você pode mudar. Você não nasceu assim. Não foi aquela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? A síndrome da Gabriela. Então, encontre uma forma de pensar que seja alternativa ao pensamento anterior. Mais uma vez, a imagem. Uma lâmpada representando boas ideias. Então, associe essas ideias a um pensamento alternativo. Então, a gente vai desenvolver habilidades psicológicas de enxergar que seja realista e otimista. É, ser realista e otimista é uma habilidade psicológica, é uma forma hábil. Eu aprendi isso, eu sei fazer assim. Porque, assim, nós aprendemos muitas coisas, na vida e nem todas elas nos beneficiam. E tem coisas que nós não aprendemos. Tem coisas que são necessárias a gente aprender adulto. E as habilidades psicológicas, muitas vezes, nós não aprendemos na fase da infância, tá? Senão, já estaria tudo bem. Não é só as dores, às vezes é como proceder de forma positiva. Então, tem uma frase do meu professor, dos meus professores, que é a seguinte: felicidade é uma questão de habilidade. O que que nós podemos fazer também? O processo de auto-perdão. Então, o exercício de hoje é esse. Então, 5 passos são importantes para cultivar o perdão ou o auto-perdão. E por que que é importante se perdoar, tendo se rotulado por tantos anos? Para poder recomeçar. Então, às vezes, um choro, um poxa, olha o que eu fiz comigo, mas tá tudo bem, eu não sabia, eu aprendi assim, foi com essa base que eu aprendi na vida. Olha o que eu perdi porque eu não aprendi isso antes, certo? Porque isso é uma dor. Muitas vezes a pessoa perde muita coisa e só depois vai se entender e vai prestar atenção que poderia ter feito diferente. Mas, se eu sei agora, eu ainda tenho chance de ser melhor e de aprender mais. Então, permaneça presente, assim, o primeiro tópico, abertura para dor. É preciso, gente. A gente tá falando de perdão e a gente tá falando de alguma coisa que não foi bacana. Então, abertura para dor. Permaneça aberto a sentir o sofrimento e tudo que esse evento causou. Então, eu fiz uma coisa que me magoou profundamente. Então, permita, sentir a dor sem tentar evitar essa dor, sem tentar suprimi-la. Porque, assim, fugir muitas vezes deixa a gente mais fraco. Porque toda vez que eu fujo, eu acredito que eu não dou conta. Então, deixar passar, sabe? Começa a pensar na cena, começa a deixar ela passar por você, começa a deixar os pensamentos irem. Não fica tentando controlar muita coisa. Sente, deu vontade de chorar, chora. Chorar é um processo importante na cura. Não é um processo que nós devemos deixar de lado, tá bom? Autocompaixão. Permita, permita que o seu coração se derreta em solidariedade a você. Se fosse, sei lá, um gatinho, você faria isso, né? Permita isso com você, pela sua própria dor. Seja gentil, seja compreensivo com você mesmo, tá? Use de sabedoria. Reconheça que a situação não foi favorável. Eu estou reconhecendo um fato. Porém, foi resultado de diversas causas e de condições interdependentes. E todos nós cometemos erros. Então, não tem o que fazer. Já foi, certo? A intenção de auto-perdoar. Se eu não tenho intenção, nem começo o exercício. Aí é um processo que vai demorar um pouquinho mais. Mas se você tem uma intençãozinha pequenininha, faça, tá bom? Então, a intenção de começar a se perdoar por qualquer ação, consciente ou inconsciente, que causou dor a você, que causou a dor a outra pessoa, que você sente. E escreva uma lista, se ocorrer. Às vezes é algo potencial ali, é algo único, ou pode ser algo
vários fatos que você entende que precisa aí se auto-perdoar. Você pode escrever cartas também, né? Já que nós estamos escrevendo aqui, você pode escrever cartas expressando todo o seu sentimento. Mas faça isso com o tempo, não faça isso correndo, faça isso no papel e na caneta. Depois, se quiser, rasga, tá? Ou leia ali diversas vezes, com carinho, com autocompaixão. Então, diga a si mesmo: eu estou pronta, pronto para liberar essa dor e me perdoar. Responsabilidade. Comprometa-se a não repetir o erro. Pode ser mais fácil, porque de repente você já não fez isso de novo, ou pode ser uma prática constante que você faz e que vai ter aí não só um exercício de auto-perdão, mas de uma mudança de comportamento mais profundo. Às vezes é algo mais instalado como um hábito na sua vida, certo? Então, se proteja, do dano tanto quanto possível. Então, tome a responsabilidade pelo seu bem-estar e evite situações que possa causar mais dor ainda. Eu vou enviar um PDF com exercício para você não precisar ficar vendo de novo aqui a minha fala. E até a próxima distorção cognitiva, tá bem? Muito obrigada por ter ficado comigo na aula, por estar aqui. Normalmente as pessoas desistem muito rapidamente. E se você está aqui é porque você quer realmente fazer a diferença na sua vida, tá? Até a próxima.